Vamos lá. Então, boa noite a todos. Muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karen Davis e hoje será o segundo dia da série Casos Clínicos em Live. Esta série foi criada para que eu pudesse apresentar alguns assuntos relacionados aos desafios emocionais dos profissionais da saúde. E como serão temas que merecem uma abordagem mais profunda, então este canal é a forma mais fácil por conta do tempo, que nós temos um pouco mais de tempo para conversarmos, tem a possibilidade de nós trocarmos informações através do chat, então é a melhor maneira de nós compartilharmos alguns assuntos. E por que casos clínicos? Para quem não estava ontem, casos clínicos foi um tema que eu escolhi, de certa forma, como uma homenagem aos profissionais da assistência, já que nós não participamos, via de regra, das reuniões clínicas. Então, eu presto essa homenagem a todos os profissionais da assistência, porque aqui vocês não só são participantes dessa reunião, como também são os meus convidados, ok? Vou repetir algumas informações que eu passei ontem com relação a esses encontros. Esse momento aqui nosso será para ser abordados assuntos exclusivamente dos profissionais. Então, eventualmente eu posso utilizar alguma situação, alguma experiência que envolva algum paciente, mas o foco não é históricos de pacientes e nem falar sobre alguma enfermidade, Covid, não é o tema. Nós vamos falar sobre comportamento dos profissionais da saúde, ok? E com relação às perguntas, o que ficou combinado ontem é que vocês deixam as perguntas através do chat e como serão vários temas que serão abordados, pode ser que as perguntas já sejam respondidas dentro do cronograma. Mas eu vou registrar todas as perguntas e a última live será para perguntas e respostas. As que não forem respondidas já dentro da programação serão respondidas na última live, onde será exclusiva para perguntas e respostas. Então, pode deixar suas dúvidas, sugestões, opiniões no chat, participem e vamos fazer desse encontro algo bem bacana, tá certo? Bom, alguns de vocês estavam na live de ontem? Deixa aqui no chat. A Gleice estava. Milena. Legal. Bom, vamos então iniciar. Você estava, Gleice. Bom, obrigada a todos. É realmente um grande privilégio poder estar aqui compartilhando esses temas com vocês. Eu selecionei esses títulos por conta de um levantamento que eu fiz com alguns profissionais da saúde e nesse levantamento eu fiz duas perguntas. Eu me identifiquei como um gênio da lâmpada e pedi para que eles dissessem quais eram os dois principais desejos na área profissional. E a maioria dos profissionais responderam que era reconhecimento. Mas reconhecimento é um assunto muito amplo,
tem o reconhecimento do paciente, reconhecimento da equipe, reconhecimento da chefia, da parte institucional, tem o próprio reconhecimento o auto-reconhecimento. Então, eu vou subdividir esse tema em episódios. E aí tem alguns temas que estão relacionados a mudanças, a reconhecimentos. Uma outra questão que me chamou a atenção nesse levantamento é que alguns profissionais não souberam responder. Eles disseram que a pergunta era muito difícil. E isso acende um alerta com relação à motivação do profissional. Porque desejos têm a ver com sonhos, tem a ver com propósitos, tem a ver com o objetivo do profissional na área de atuação. E se isso não está tão claro na mente desses profissionais, então o que de fato os motiva a estar lá? O que de fato os motiva a permanecer lá? Alguns disseram que permanecem porque já estão numa idade que não é mais viável recomeçar em uma outra profissão. Outros porque estão próximos da aposentadoria. Então, isso gera um alerta, porque isso sinaliza que a parte emocional, a satisfação do profissional da saúde está abalada. Então, é por isso que eu venho trazendo alguns temas para que nós tenha um despertar no sentido de buscar uma transformação e fazer dos nossos dias de trabalho, dos nossos plantões, da nossa rotina profissional, algo mais leve. O tema de hoje é relacionado àqueles profissionais que recebem a proposta de mudança. Então, dentro desse contexto de reconhecimento, às vezes precisa-se fazer algo diferente, precisa-se apresentar algo além do tradicional, um pouco de proatividade, algum destaque, algum diferencial em relação aos outros colegas. Mas quando o profissional pensa em algo nesse sentido, tem uma vozinha que fala no ouvido dele, e diz: não adianta só eu mudar, porque eles percebem que a equipe está desmotivada, a equipe já não tem mais entusiasmo em abraçar uma ideia nova, em se unir para fazer alguma coisa que possa gerar um resultado a mais no setor. Já não existe de fato um propósito em comum. Às vezes até existe um propósito em comum, só que o propósito do profissional não está bem estabelecido. E isso compromete diretamente os seus resultados. Como eu fiz ontem, eu vou seguir o mesmo padrão, como o tema é casos clínicos, então essa apresentação ela vem no formato de uma apresentação de um caso e terá uma descrição das características desse suposto paciente e depois haverá uma análise com todos os detalhes dessa patologia, né, no caso emocional, e aí no final terá uma conduta, que é uma sugestão de transformação desse padrão de comportamento. Então vamos lá, vamos iniciar com o quadro desse paciente. O paciente é do sexo masculino,
O nome dele é cuidador, a idade 45 anos. Ele tem a escolaridade em ensino médio, técnico de enfermagem. Tem 2 filhos e o estado civil dele é casado. Diante de uma sugestão de mudança, ele ouviu essa voz. E não adianta somente eu mudar. Eu acredito que é uma situação até comum entre os profissionais. E por que será que esses profissionais apresentam esse pensamento? Por que eles dão ouvidos a essa voz? Porque a mudança, no modo geral, ela gera medo, principalmente se o histórico de mudanças desse profissional não tem um registro de vitórias. Porque o medo, ele é uma sensação desencadeada, nós não nascemos com ele. O medo, ele é desencadeado perante uma situação de risco. E essa situação, ela pode ser real ou imaginária. Então, se a primeira reação do profissional em relação à mudança for medo, é porque ele tem algum registro anterior relacionado à mesma área onde ele não teve sucesso. Uma outra questão é que mudança, ela gera um pensamento de que vai precisar de algum esforço a mais. Então, isso também atinge uma outra área de algumas pessoas, que é a zona de conforto. Então, ter que sair da zona de conforto exige uma disposição e precisa fazer sentido para a pessoa sair da zona de conforto. Tem que ser algo realmente que motive, que estimule, algo que tenha relação com o seu propósito, porque o hábito, a zona de conforto é você ficar naquela região onde você não demanda mais esforço para fazer as coisas, porque já virou hábito. Então, para você ter a motivação de sair dessa região de conforto, você precisa de um motivo muito maior. E a mudança precisa fazer sentido. Então, precisa estar em concordância com o seu propósito pessoal ou profissional, ou de acordo com os seus valores, com as suas crenças. Então, por esse motivo que os profissionais acabam sendo resistentes a mudanças por conta dessas características. E esse paciente, no caso que eu apresentei, ele foi resistente à mudança, ele se rendeu totalmente a essa voz que dizia: não adianta só eu mudar. E quando foi questionado sobre as suas principais queixas, ele informou que o que ele mais sentia era indignação. Indignação com relação a quem ou a quê? E aí ele disse que era com relação aos seus colegas de trabalho. Outra característica era a intolerância. Ele já não tinha mais paciência com coisas simples. E também insatisfação com a resistência dos seus colegas em se submeter a mudanças. Então percebam que ele não estava sozinho nesse ambiente, ele não estava sozinho com esse sentimento, porque geralmente quando as pessoas elas estão com o seu emocional abalado, é muito comum
que eles façam alianças com outras pessoas. Eu diria até que eles atraem pessoas com o mesmo estado emocional. E aí isso só vai se proliferando. E as pessoas que não estiverem com o seu nível de consciência equilibrado, elas acabam se contaminando com essa situação. Para me aprofundar um pouco mais nesse perfil desse paciente, do cuidador, foram necessárias mais algumas perguntas para enriquecer um pouco mais a análise. E aí foram feitas 3 perguntas. A quem ele responsabiliza o fato dele estar insatisfeito com o trabalho? E a resposta dele foi que era a liderança da equipe. Ou seja, a motivação dele provavelmente não estava em um lugar que pudesse trazer para ele uma motivação real do seu propósito de trabalho. Porque o principal propósito do trabalho, que foi uma coisa que nós abordamos bastante ontem, é o cuidar, é o paciente. Se a insatisfação dele está ligada à liderança, é porque ele está buscando a satisfação no resultado e não na ação dele. Porque o caminho da satisfação é paciente e depois vem para os colegas, para a chefia, para a instituição. Mas nasce no paciente. Mas quando o profissional ele tira a responsabilidade, tira o poder do paciente de validar suas ações e busca isso em outras pessoas, como nos colegas, na chefia, a chance dele se frustrar é muito grande. Então, por isso ele estava nesse momento insatisfeito e responsabilizando a sua liderança. A segunda pergunta foi: até quando você pretende ficar nesta instituição? E ele respondeu: até quando Deus quiser. Ou seja, não havia um planejamento, não havia uma estratégia para que ele saísse dessa situação. Ele estava literalmente deixando a vida levar, seguindo o fluxo. Mas esse fluxo, se não houver direcionamento, ele nem sabe onde vai dar. Mas ele está se deixando levar. E a terceira pergunta foi: por que você acredita estar nessa situação? Por que você está assim? Aqui você elege como responsável não mais pela insatisfação, mas a sua situação é devida a quê? E aí ele disse que ele não teve sorte na escolha que ele fez. Ou seja, ele colocou todo o seu projeto de vida profissional, toda a sua possibilidade de realização na sorte. Então percebam que em nenhum momento ele entrou como sujeito nas frases. Todas as respostas dele responsabilizavam coisas externas. Em nenhum momento ele disse: eu fiz a escolha errada, eu não tenho feito o meu melhor, ou alguma coisa que trouxesse essa responsabilidade para ele. Sempre a motivação era externa. E a partir daí, nós iniciamos uma análise deste caso. Este é um perfil que não é tão raro, é até frequente. Nós convivemos com colegas que apresentam
este perfil profissional, talvez com algumas alterações, mas é bem frequente encontrarmos profissionais com essa condição emocional. Bom, a análise, ela se baseia num conceito da psicologia. E segundo estudos, todos nós temos um locus de controle. O que é locus? É um lugar, uma central de controle. E esse locus ele pode ser interno ou externo. E pessoas com um locus interno, ela acredita que ela tem o poder de decidir as questões da vida dela. Ela tem o poder sobre as coisas que acontecem. Ela pode alterar as coisas de acordo com as suas decisões. Ela pode transformar situações. Ela é a responsável pelo resultado das suas escolhas. E tem o locus externo. O locus externo acontece naquele perfil de pessoas que se consideram vítimas das circunstâncias. Então, ela se sente vítima do governo, se sente vítima da chefia, ou de alguém que não ajudou, mas ela, de fato, não é responsável pelo que acontece na sua vida. Ela é apenas alguém que recebe as consequências, mas que não tem uma atuação de forma que possa modificar esse resultado. E baseado nessa descrição, fica fácil para nós identificarmos qual é o locus do nosso paciente. Ele é locus externo. Por quê? Porque em nenhum momento ele se responsabilizou pela condição em que ele está nesse momento. Não há, assim, certo ou errado com relação aos perfis, mas isso desde que haja um planejamento por trás, não seja algo que aconteça por acaso. Então, as pessoas, elas apresentam um perfil, elas têm conhecimento a respeito desse perfil, e elas sabem quais são as habilidades e as deficiências do seu perfil, e elas conseguem administrar isso da melhor forma. Mas para que haja um planejamento, eu preciso saber quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Por quê? Se eu sei qual é o meu ponto fraco, eu consigo, por exemplo, me aliar a alguém que possa suprir essa minha deficiência. E com relação às minhas habilidades, eu posso, por exemplo, escolher uma profissão que tenha mais a ver comigo. Quando sou inserida numa equipe, por exemplo, eu sei exatamente em que eu posso contribuir e qual é o papel que eu vou desempenhar com maior qualidade. Mas, quando nós não sabemos disso, nós às vezes assumimos responsabilidades e não conseguimos cumprir. Não conseguimos ter resultado satisfatório porque nós escolhemos estar em lugares ou assumimos responsabilidades que nos gera um esforço além do nosso normal. E isso gera um desgaste, porque
Os profissionais de saúde muitas vezes trabalham em 1, 2, 3 empregos. E se eles não souberem quais são exatamente suas habilidades, eles podem se submeter a um cansaço desnecessário. Mas e quando eu não sei nem o meu perfil, nem quais são as minhas habilidades e as minhas deficiências? Como que eu posso saber se eu estou na área certa, fazendo a coisa certa? Uma forma de se identificar se nós estamos fazendo aquilo que o nosso perfil tem de melhor é avaliando os nossos resultados. Mas se não tem o resultado, nós sabemos que um bom resultado gera satisfação e um mau resultado gera frustração. Em qual situação você está hoje? Essa é a resposta se você está ou não utilizando mais suas habilidades ou mais as suas deficiências. O seu grau de satisfação é um indicador forte de qual é o recurso que você tem usado mais. Se é aquele que você faz sem exigência de tanto esforço, ou se é aquele que você tem que trabalhar contra a engrenagem para dar o mínimo de resultado. E, além disso, de quem é a responsabilidade desse resultado? É minha? É da instituição? É da minha chefia? É da minha família? É da minha criação? É da minha formação? Tudo isso indica um perfil. E aí, o que acontece? Nós que trabalhamos na área da saúde, nós somos inseridos dentro de equipes multidisciplinares. E o que faz o sucesso de uma equipe multidisciplinar é quando existe a soma de diversos perfis, onde as habilidades diferentes se completam. E aonde há deficiência de um, há suprimento pela habilidade de outro. Mas para isso acontecer, é preciso ter essa identificação e principalmente um propósito em comum. E é isso que muitas vezes falta nas equipes. Porque não existe nem o próprio propósito, não existe nem uma identificação, uma avaliação de quais são os perfis para que as equipes sejam formadas de forma a acrescentar, a completar uns aos outros. E aí, com essa realidade, o que acontece? As pessoas começam a comparar coisas diferentes, a fazer comparações de coisas que não são equivalentes. Eu comparo a minha deficiência à qualidade do outro. Ou com uma intenção de me destacar, eu acabo supervalorizando a minha habilidade porque eu sei que o outro tem uma deficiência. E aí perde-se totalmente a razão de se trabalhar juntos, porque a ideia de soma se perde. Acaba se criando um clima de rivalidade. E aí isso tem um efeito contrário, onde as pessoas acabam estando no lugar, indo trabalhar com motivações distorcidas, acaba sendo motivadas por conta do salário, por conta da idade, por conta do acesso à profissão, já é a área onde ela tem maior experiência. Então, são coisas que não sustentam um profissional na área de trabalho, porque o desgaste emocional é muito grande.
precisa ter uma satisfação que se renova a cada dia, para que ele possa concluir essa jornada com um saldo positivo, com um aprendizado dessa profissão e com a sensação de missão cumprida. Diante dessa realidade, existem algumas alternativas. É uma conduta que tem um propósito de transformação, mas é uma transformação que representa um resgate da essência do ser humano e transforma a realidade desse profissional cansado, desse profissional desmotivado, em alguém que volte a enxergar um caminho dentro da profissão, um porquê de estar lá. Dentro da conduta estabelecida para esse indivíduo, o cuidador, existem alguns pilares. Esses pilares representam uma estrutura que sustenta o caminhar do ser humano. Então, o primeiro pilar que precisa ser resgatado é a sua identidade. Ele precisa voltar a saber quem ele é. E isso inclui um autoconhecimento. Ele precisa compreender quais são as suas habilidades e as suas deficiências. Porque sobre as deficiências, ele pode desenvolver, ele pode buscar recursos de melhorar. Mas ele não vai ser surpreendido com alguma situação onde ele não saiba o que fazer. Ele vai estabelecer limites. Ele sabe até onde ele pode ir quando ele conhece a sua deficiência. E com relação às habilidades, é a forma onde ele utiliza para ter maior êxito, para ter resultados mais rápidos. Mas isso identifica o indivíduo. O segundo pilar está relacionado à sua capacidade. A capacidade que ele adquiriu na sua trajetória profissional e que por algum motivo se perdeu. Provavelmente por alguma dor, por alguma frustração, por alguma injustiça, ele se viu incapaz de gerar resultados. E resultados não só para a instituição, resultados para si mesmo. Então aí entra um processo de ressignificar, que é dar um novo sentido para aquela situação. Dar um novo sentido para voltar a fazer as coisas, para voltar a se responsabilizar por aquilo que ele faz, pelas mudanças propostas no seu trabalho. Então envolve uma autorresponsabilidade, onde esse profissional ele vai resgatar a sua autoridade. E essa autoridade ela pode ser construída através de aprendizado, através de conhecimento, mas ele vai resgatar a motivação em fazer através de uma capacidade que ele vai desenvolver com essa motivação de ter um bem-estar, de ter leveza no seu trabalho. E o terceiro e último pilar, tem a ver com o seu merecimento, que é o ter. Esse já é um processo relacionado a um mecanismo que a mente tem, onde ela busca, sempre que eu vou tomar uma decisão, a mente busca um registro na nossa memória de uma experiência
parecida para me gerar motivação ou desmotivação. Então, se o meu registro é de uma situação onde eu não tive um bom resultado, quando eu me vejo numa situação semelhante, eu não tenho disposição para enfrentar novamente. É igual pessoas que tiveram um relacionamento ruim. Quando elas terminam um relacionamento, elas não desejam ter um outro. Elas preferem ficar sozinhas. Porque todas as vezes que elas se veem diante de uma possibilidade de um novo relacionamento, a mente vai buscar no histórico. Qual é a referência que eu tenho? O último relacionamento, que não teve um bom resultado, que me gerou muito sofrimento. Então, a mente me manda uma resposta de não entre nessa novamente. Não vai dar certo. Só que isso pode ser modificado, porque a nossa mente ela é altamente sugestionável. E quando nós temos esse conhecimento, nós podemos, de certa forma, manipular a nossa mente. Como? Enviando pequenos estímulos de satisfação. Só que para isso eu preciso identificar esses pequenos estímulos da minha rotina. Então eu vou buscar vou criar registros de merecimento quando eu começo a identificar dentro do meu trabalho pequenos motivos de satisfação. De novo, vou falar dos pacientes. Então, eu faço um atendimento e eu sei que a satisfação daquele paciente tem a ver com o procedimento que eu fiz. Então, eu preciso celebrar isso. Eu preciso enviar uma mensagem para o meu cérebro de que naquele ambiente eu tive uma vitória, ainda que pequena. Mas eu tenho que fazer registros de vitória para que quando eu tenha que tomar uma decisão, a minha mente tenha alguma informação de que naquela área eu venci de alguma forma. E isso vem através de celebrações. Não precisa ser grandes celebrações. Pode ser mentalmente, você dizer para si mesmo, eu venci, eu fiz um bom trabalho, eu sei que eu sou competente, eu sei que eu consegui prestar um bom atendimento, eu sei que aquele paciente que chegou ansioso, ele se tranquilizou graças à minha companhia, à minha orientação, meu acolhimento, à minha atenção. E isso tem que ser considerado um motivo de celebração. E esses pequenos registros que nós fizermos na nossa mente vai validar uma ação maior. Quando eu me propor a fazer algo diferente, essas micro celebrações vai me gerar um estímulo de pode ir que agora você tem medalha nessa área, você tem vitórias nessa área. E isso gera um processo de transformação. Esse paciente, a partir dessa restauração desses 3 pilares, ele passou a apresentar um perfil transformado. E ele começa a ter atitudes diferentes, ele começa a enxergar benefícios no seu trabalho. E com isso ele consegue gerar novos resultados com pequenas ações. Porque as mudanças, elas acontecem quando nós utilizamos os nossos próprios recursos. É ser a sua melhor versão com os recursos que você tem, sem depender de nada externo, sem depender de nenhuma condição. Porque a maior necessidade e a maior carência dos pacientes é na questão emocional. Então, esse
essa necessidade ela é suprida pelo profissional sem que ele tenha a necessidade de outras pessoas. Ele mesmo pode entregar isso. Então, são simples ações, mas são simples que não necessariamente são fáceis. Simples é muito diferente de fácil. Por exemplo, emagrecer é simples, é só não comer. Mas não comer é fácil? Não. Assim como as ações relacionadas às questões humanas dentro de uma instituição. São ações simples, porém não são fáceis, mas que trazem recompensas que não são comparáveis a outras situações que estão relacionadas a reconhecimento de chefia, reconhecimento de colega. É só entre você e o seu trabalho, entre você e o seu paciente. E finalmente, com essa transformação, esse profissional ele passa a assumir um novo posicionamento. E quando um indivíduo, de modo geral, ele assume um novo posicionamento, automaticamente ele se aproxima e atrai pessoas com a mesma condição emocional. Da mesma maneira que as pessoas que estão fragilizadas, elas são cercadas por pessoas com a mesma fragilidade, quando eu tenho um posicionamento mais otimista, mais motivado, eu atraio pessoas na mesma condição. E aí eu me torno protagonista da minha própria vida. E isso passa a dar um novo sentido para a minha vida profissional. Ok? Este foi mais um caso clínico, com algumas orientações de práticas simples e transformadoras. E eu acredito fortemente que essas práticas elas podem edificar a muitos de vocês, a muitos profissionais. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, ok? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até o nosso próximo episódio de Casos Clínicos em Live. Obrigada.